Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos casos odontológicos e hoje eu vou mostrar para vocês como é que está a reabilitação de um caso que eu mostrei há dias atrás, que é da reabilitação numa pessoa que possui um bruxismo severo. Como é que está a reabilitação deste paciente depois de 6 anos em que a gente modificou a prótese dele? O que está na tela é o caso hoje, como está a boca dele hoje. É interessante a gente observar que na onde estão os implantes, na região superior, que são esses 4 implantes, a reabsorção óssea está muito pequena. Isso é importante porque denota que o paciente está com saúde, não está tendo osteoporose, né? A prótese está se comportando bem, de forma que não está tendo excesso de força em cima dos implantes e com isso não está tendo reabsorção óssea. E alguns detalhes que eu faço na infraestrutura que segura a prótese, que também ajuda a não entrar bactérias, que vou mostrar para vocês no transcorrer do vídeo. Ele chegou reclamando que estava um pouquinho dolorida a infraestrutura, que é essa peça que está na boca. Eu fui verificar, ela estava com uma certa mobilidade, um pouco de mobilidade, e esse parafuso que é da bolinha para frente está quebrado. O interessante é que as peças internas da prótese não deformou, e a prótese ficou praticamente polida com o bruxismo dele, né? Fizemos uma limpeza com aparelho de ultrassom, retirei a infraestrutura, os parafusos estão bem oxidados já também, e ali ó, aquele parafuso que está quebrado lá dentro, já vou mostrar como é que tira. Primeiro vamos limpar os implantes. A gente usa escovinha interproximal e clorexidina para poder estar higienizando dentro dos implantes. Logo na sequência eu coloco os cicatrizadores e vamos no parafuso quebrado. Ali eu vou retirar com aquele mesmo aparelho de retirar tártaro, que é por vibração mecânica. Ela vai girando no sentido anti-horário e o parafuso sai todinho quando não está travado. Esse caso aí normalmente não fica travado. Olha lá. Vai, limpa o implante internamente também. Esse sangue que sai da gengiva é normal porque tinha bactéria ali por causa de fazer muito tempo que não faz limpeza. Aí eu estou cortando os parafusos de latão na medida necessária. Eu prefiro usar o parafuso de latão porque é mais fácil de retirar caso quebre, né? E ali com o disco carburio afiado, cortei o parafuso e estou fazendo a fenda. E vou molhando a peça para que ela não destempere. Olha lá, a fenda é importante que ela tenha pelo menos 1,5 mm de profundidade, viu gente? Para poder você conseguir dar um torque eficiente. Depois os parafusos em cada loja deles e vou cortar a ponta dos parafusos, porque esses dois da lateral, ele praticamente quase que encosta no fundo do implante. Olha lá na radiografia. Quando ele encosta no fundo do implante e você dá um torque a mais, ele acaba trincando o parafuso e quebra com o tempo. Ali eu passo num padrão e volta a peça. Vou dar ali agora uma reforma na peça dele. Volto a falar que ali o clipe não precisou trocar e nem as 2 cápsulas do attachment bola. Eu troquei só os anéis. E ali estou dando uma reforma na parte acrílica. Quer dizer, a prótese está se comportando otimamente bem na boca dele. Coloco um pouquinho de pó em cima do líquido para não ressecar. Olha lá, tanto na parte interna quanto na oclusal. Olha lá. E já coloco na água quente, fervente. Acabou de ferver, já coloquei na água quente ali. Se der 2 minutos ele está duro o acrílico. Retiro os cicatrizadores e vou com a minha infraestrutura em posição. Eu seguro essa infraestrutura com um parafuso longo, certo? Porque cada parafuso pequeno eu vou estar colocando um pouquinho de silicone para poder evitar a entrada de bactérias. Olha lá, na ponta do parafuso. Não coloco demais não, porque senão extravasa e começa a dar problema na gengiva, o extravasamento de silicone. Olha lá, bem pouquinho mesmo no parafuso, só para poder, além de dar uma retenção no parafuso, evitar bactérias lá dentro, porque lá dentro tem a clorexidina. Aí dou um torque de 20 newtons e na sequência eu coloco Teflon, que é o véu da rosca, na fenda, né? E depois vou com fosfato de zinco. Para mim, para a infraestrutura é o melhor material, porque ele dilata assim que dá a presa. Em seguida ali estou dando um acabamento na prótese, tanto internamente quanto externo, com broca de tungstênio, e com a borracha acabo de dar o polimento.
Esse polimento aí adquirido nessa prótese foi com o tempo, hein? Ali endureceu e eu tiro o excesso daquela dilatação do fosfato com uma broca multilaminada. Olha lá, ficou tudo certinho, aí a prótese vai e entra espetacular. O único acidente que aconteceu nessa prótese dele foi a fratura de 2 grampos no fundo por causa de ele ter dado um tombo na prótese, viu? Ali estou tirando o tártaro também, seja com bisturi ou com um aparelho de ultrassom. Aí estou usando uma Lecron e levo em posição. Ele dá até um cloque na hora que aperta, né? Peço para ele tirar e recolocar. Isso é importante, o paciente está fazendo isso dentro do consultório, senão ele chega em casa e não consegue. Olha lá, ela dá uma encaixada legal. E voltou o sorriso do meu amigo que, se Deus quiser, tenha vida longa e muita saúde para estar usando o nosso serviço aí por dezenas de anos para frente. Mas é isso aí, pessoal. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.